Devo operar o desvio do septo ou não? Explico isso para você agora. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou explicar para você quanto tempo você vai precisar ficar afastado do trabalho caso faça a cirurgia do desvio do septo. A primeira necessidade de você operar o desvio do septo no nariz é quando ele causa obstrução nasal, o desvio do septo obstrutivo. E eu não vou explicar aqui para você o que é desvio do septo, anatomia do nariz, porque isso eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal do YouTube. Agora, se você não assistiu, eu te convido para se inscrever nesse canal e ativar o sino com todas as notificações, porque você não vai perder vídeo nenhum que eu venha postar e você vai sempre estar por dentro das novidades. Não assistiu a esses outros? Dá uma olhadinha depois no canal que eu explico sobre a cirurgia do nariz e explico o que é o desvio do septo. Então, obstrução nasal, ou seja, nariz trancado, nariz obstruído, nariz fechado, de cada região do país se fala de uma forma diferente. Essa é a principal indicação, a principal necessidade de se operar o nariz. Mas existe uma situação na qual você, mesmo tendo um desvio de septo diagnosticado, tomografia, raio-x, nasofibroscopia, todos os exames que precisam ser feitos para dar o diagnóstico do desvio de septo, esse paciente tem o desvio de septo diagnosticado, mas não está com o nariz trancado, obstruído. A rigor, esse paciente não precisaria ser operado, mas existe uma situação específica na qual nós operamos esse paciente também. Se o paciente vai fazer uma cirurgia plástica, a rinoplastia, que visa a corrigir a estética do nariz, ao modificar a anatomia da pirâmide nasal, essa parte externa do nariz, ela pode fazer com que um desvio que seja não obstrutivo passe a ser obstrutivo. Então, preventivamente, já que o paciente está sendo operado, nós podemos corrigir o desvio do septo nesse caso. Ou, se isso acontecer e posteriormente a cirurgia plástica, o nariz ficar obstruído, faz-se em segundo tempo uma outra cirurgia de septoplastia para corrigir o desvio do septo. Agora, isso em qualquer idade? Não. Existe uma idade específica que eu vou falar também no finalzinho desse vídeo. Fica até o final que eu tenho mais detalhes a respeito da cirurgia do nariz, quando se deve fazer, quando não se deve fazer. E idade é uma coisa muito importante. Não deixa de ver isso para você não fazer alguma coisa errada. A segunda situação na qual nós indicamos a cirurgia do desvio do septo é no caso de sinusite crônica. Seja aquele paciente que tem uma alteração na tomografia com quadro clínico, com alteração do quadro clínico também. Sempre você faz uma tomografia, trata, faz o medicamento correto e aquele seio paranasal está doente, ou o paciente que tem sinusite repetitiva, uma atrás da outra com necessidade de se tomar antibiótico. Por que isso? Muitas vezes o desvio do septo, ele obstrui o que a gente chama de complexo osteomeatal, que é uma região de dentro do nariz por onde drena, por onde sai a secreção dos seios paranasais. Essas cavidades, os sinos, essas cavidades que ficam ao redor do nariz. Se você tem um desvio de septo e bloqueia a via de drenagem do seio paranasal, não deixa o ar entrar no seio paranasal, nem a secreção sair, você pode ter uma sinusite crônica ou uma sinusite de repetição. Nesse caso, está também indicada a cirurgia do desvio de septo, a septoplastia. Outra situação é paciente que tem ronco e apneia do sono. Esse paciente também tem que entender quando ele precisa operar o desvio do septo, porque muitas vezes o tratamento da apneia se faz ou com uma placa intraoral ou com uma máscara de pôr no nariz, chamado CPAP nasal, e eu já falei bastante aqui no nosso canal sobre esse tratamento do ronco e da apneia. Mais uma vez, eu te convido a se inscrever no canal, ativar todas as notificações no sininho para não perder esses vídeos que são interessantes também. Mas se você vai tratar o paciente com apneia do sono, você precisa que ele esteja respirando bem. E às vezes aquele desvio de septo que ele tem dificulta o uso do CPAP
ou na hora em que ele põe a placa intraoral, ele abre a boca para respirar pela boca enquanto está dormindo e a placa sai. O tratamento não é eficaz. Considerar também a necessidade de se fazer a cirurgia do desvio de septo em paciente que tem ronco e apneia do sono, não com a finalidade de curar o ronco e a apneia do sono, mas com a finalidade de permitir o tratamento do ronco e da apneia do sono. Agora tem uma outra situação na qual você deve operar o desvio do septo nasal. Quando se vai fazer tratamento ortodôntico, aquele tratamento que o dentista faz que põe plaquinha ou que põe aparelhinho dentro da boca que é móvel, às vezes fixo, enfim, depende de cada caso. E nesses casos, se o paciente respira pela boca, pelo desvio do septo, por exemplo, vai atrapalhar o tratamento do dentista. É crucial que a respiração, nesses casos, seja feita pelo nariz, porque a respiração pela boca pode causar algumas alterações crâniofaciais, algumas deformidades na boca, e o tratamento ortodôntico não vai evoluir muito bem. Agora, em qual idade nós devemos tratar ou fazer a cirurgia do nariz? Geralmente, na grande maioria das vezes, nós preferimos operar o desvio do septo após 15 ou 16 anos de idade, porque até essa idade o nariz ainda está em desenvolvimento, o crânio, a face ainda está em modificação. Se você opera o desvio antes disso, você pode causar alguma deformidade na anatomia ou ainda você pode operar um desvio desnecessariamente, porque com o próprio desenvolvimento ele pode se retificar, ele pode ficar alinhado novamente e desobstruir e não ser mais necessário fazer a cirurgia. Porém, eu já fiz cirurgias em pacientes com 13 anos de idade, por duas situações. Primeiro, tem pessoas que com 13 anos já está com desenvolvimento muito avançado, ou até menos, 12 anos, 11 anos já está bem desenvolvido. E tem uma outra questão a se considerar, se a obstrução é muito grave. Mesmo pessoas com menos de 15, 16 anos com obstrução nasal muito grave, respirando pela boca, infecções de garganta repetitivas, alteração crâniofacial, enfim, casos mais graves, você pode fazer sim a septoplastia, você pode operar o desvio do septo nasal, mas nesses casos tem que se tomar cuidado para se ser conservador, não tirar muito osso, não tirar muita cartilagem, não ser muito agressivo. Mas uma vez feita a cirurgia, quanto tempo você tem que ficar afastado do trabalho? Depende. No meu caso, os meus pacientes, eu costumo operar aos sábados. Para quem trabalha em home office, na grande maioria das vezes, na segunda-feira seguinte já pode trabalhar. Agora, quem trabalha presencial, eu sempre peço para ficar uma semana em casa de atestado e voltar na outra semana a trabalhar. Isso se não tiver nenhuma intercorrência, porque isso é uma forma geral, mas cada paciente é um paciente. Se você quer saber de mais cuidados a respeito de pós-operatório do nariz, assista a esse vídeo que está aparecendo aqui, que eu detalho tudo como que é o pós-operatório, o que você pode, o que você não pode, dieta, riscos, perigos, enfim. Aqui no nosso canal eu tenho vários vídeos falando de cirurgia do nariz, complicações, cuidados. Mais uma vez eu te convido a se inscrever em nosso canal para sempre estar por dentro das novidades. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é registrado sob o número 80768. Um abraço!